Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje o sobrenome Watanabe está de volta ao Ciência On com a professora Gisele Watanabe, irmã aí da Graciela Watanabe, juntamente com o professor Nelson Studart. Vamos conversar sobre interessantes histórias de congresso e aproveitar aquele momento para fazer um pequeno merchan. Não é só o Felipe que faz merchan aqui, a gente também faz. Vamos te convidar a mandar um trabalho para o Simpósio Nacional de Ensino de Física, o SNEF. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu tô com uma frase do Einstein: nem tudo que é contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. Eu sou o Célio Fernando e o que acontece no Congresso fica no Congresso. Meu nome é Arthur, eu sou estudante de Física da UFABC e eu também vou estar no maior simpósio brasileiro de ensino de Física do mundo. Meu nome é Felipe Gomes e a melhor parte do congresso são as palestras de divulgação. Meu nome é Thiago, eu sou da Neurociência e para mim a melhor parte do congresso é sempre o Coffee Break. Hoje a gente está com grande satisfação recebendo aqui mais uma Watanabe, a Gisele Watanabe. A Gisele possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Interunidades em Ensino de Ciências pela USP e doutorado em Interunidades em Ensino de Ciências pela USP também, após doutorada pela Universidade de Sevilha, na Espanha, em 2014, e pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. É colega nossa aqui, é professora do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, atua na área de ensino de ciências, física, ensino-aprendizagem e formação de professores, com foco nos temas aspectos da complexidade, educação para o risco, criticidade, decrescimento e meio ambiente e modelos metodológicos pessoais. Lidera o grupo de pesquisa chamado Grupo de Ensino de Ciências e Suas Complexidades, é também a coordenadora geral do SNEF. Gisele, tudo bem? Olá, pessoal. Muito feliz pelo convite. Acho que esse é um espaço muito legal para a gente discutir o SNEF. Então, muito obrigada de novo. Ô, Gisele, a gente vai fazer curtinho, mas de que cidade você é? Eu sou de Jandira. E o que fez você ser cientista? Uma das coisas que me encantava era olhar para o céu. Eu gostava de olhar para o céu e achava que tinha algumas coisas muito estranhas ali que eu queria entender ou queria estudar mais. E aí, com o tempo, eu percebi que eu queria, acima de tudo, mostrar para as pessoas como que elas poderiam aprender. E aí eu fui para a física e para o ensino. Bacana. E a gente tem um prazer imenso aqui de receber uma pessoa que eu creio que vai voltar muitas vezes no Ciência On. Uma das referências brasileiras na área de física é o professor Nelson Studart, que é doutor em física pela Universidade de São Paulo em 1979, com pós-doutorado em Harvard, entre 1980 e 1982. Desenvolveu carreira acadêmica entre 1975 e 2013 na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Foi professor visitante aqui com a gente na UFABC de 2014 a 2019. Na área de pesquisa em física, realizou investigações em física da matéria condensada, com ênfase no estudo das propriedades ópticas e de transporte em sistemas eletrônicos de dimensionalidade reduzida. Na área de ensino de física, realiza pesquisa translacional, visando a aplicação da pesquisa acadêmica na sala de aula, com a participação de pesquisadores e professores alunos do ensino médio. São investigadas as novas tecnologias digitais e metodologias ativas com interesse na aprendizagem baseada em games e processo de gamificação. Tem interesse na história da física e seu ensino. Foi editor da Revista Brasileira de Ensino de Física de 2000 a 2009 e atualmente é editor associado, fundador e atual editor de A Física na Escola. Participou da construção e consolidação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que a gente falou aqui no Ciência On há um tempo atrás. Muito prazer em tê-lo aqui, professor Nelson Studart. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Eu agradeço muito o convite. É muito interessante participar de podcasts, né? Eu gosto muito de ouvir podcast, tanto político, né, da Piauí, como a Casa de História, né? Eu gosto muito de literatura, né? E podcast agora faz parte integrante das minhas caminhadas. E confesso que não conhecia o Ciência On. Prazer em conhecer você e é um prazer grande
estar aqui conversando com vocês. Antes da gente começar com o nosso programa, com a pauta em si, professor, a gente sempre pergunta de onde você veio, como que foi a sua infância e como que era a escola, o que te fez ser cientista? Bem, na realidade eu vim de Fortaleza, né? Eu nasci em Fortaleza, me formei em Física na Universidade Federal do Ceará, mas eu gosto de registrar, né? Eu coloco no meu lápis, mas devia colocar era um resumo, né? Que em 1969, né? Me lembro muito bem, eu comecei a dar aula no ensino fundamental, né? De matemática, e realmente eu trabalhei muito tempo com ciência, sou um cientista, ou pelo menos fui, mas sempre muito, muito ligado ao fato, à profissão de professor. Eu acho que talvez no pós-doc tenha sido o período que eu fiquei sem dar aula. Durante mestrado, doutorado, tudo eu dei aula, né? O mestrado foi na UNB, dava aula, não tinha negócio de bolsa, só dedicação exclusiva, né? Então eu terminei a minha graduação no Ceará, acompanhei toda uma turma no ginásio. E aí me formei, fui para a UNB, sendo instrutor de laboratório de curso, né? E aí tive o meu primeiro contato com a pesquisa em ensino de física, ajudando uma aluna do professor Felipe Serpa, que foi foi um baiano, né, que foi um dos introdutores da pesquisa em ensino de física, né? E foi aí que eu fiz meu mestrado, depois vim aqui para São Paulo, para São Carlos, fazer o doutorado. Então, na realidade, como criança mesmo, eu queria ser padre. Eu estudei dos 12 aos 15 anos no seminário arquidiocesano de Fortaleza, né? Eu queria ser padre. Mas aí, quando os hormônios começaram a aflorar, né, aí eu achei que aquela não era a minha praia. E aos 15 anos eu saí, fui para a escola pública e tal, até entrar na física. Agora eu entrei na física realmente, apesar de ser essa a minha vontade, porque não passei no exame de escola de engenharia. Quer dizer, eu nunca aprendi geometria descritiva e perspectiva. Então, eu passei em tudo, mas lá tinha nota mínima, não era classificatório, né? Então, não honrei tirar o 3 em desenho. E aí foi uma dificuldade convencer a família de classe média, você tinha que ser médico, militar, padre ou engenheiro, né? Mas aí foi um problema sério, mas aí eu já tinha na universidade, né? Briguei, era 68, passeava, tal, né? Vamos derrubar a ditadura, tal, e levamos na cabeça, mas depois recuperamos. Então é isso aí. A sua família tem bastante professor? Não, a mãe, seu pai? É médico, militar, né? Mas o meu avô foi professor do Liceu do Ceará, professor de Química. Mas isso aí é porque era médico. Naquela época não tinha formação assim de professor. Ele era médico, então médico vem aqui para o laboratório e tal, né? Então eu tenho uma família muito grande de médicos, né? Tem um irmão dele, que depois ganhou o título de Barão de Stuart, mas não foi do Dom Pedro, não, foi da igreja, e aí virou um historiador, né? Então, se existe alguma coisa de DNA, né, meu interesse em história vem dele. Ele talvez tenha sido o primeiro historiador. Aliás, o Zé Honório Rodrigues disse que ele foi o primeiro historiador regional, né, porque ele escreveu toda a história do Ceará, tudo por conta do bolso dele. Ia lá para o Tombo, né, para aquele grande do Tombo, para pesquisar a história do Ceará. Bacana, vocês estão vendo que a gente vai ter muita história logo depois da vinheta do Felipe Gomes. E agora, para apresentar o próximo trabalho, a equipe do Ciencion. Antes de tudo a gente falar um pouco do Simpósio Nacional de Ensino de Física, a gente queria conversar um pouco sobre o Congresso de Física em geral. Você lembra do primeiro congresso que você participou? O que você apresentou? Conta um pouco pra gente das suas histórias. Bem, Célio, o primeiro simpósio que eu participei foi aqui no Rio, né? Era o Simpósio de Física Teórica, e era janeiro de 1980. Então, era um mês que eu tinha defendido tese no dia 15
de dezembro de 1979. Durante muito tempo, essa data foi a minha senha de banco, qual eu já mudei. Bom saber. Então, esse simpósio, naquela época não tinha esse negócio de apresentar peito e tal, você ia mais era ouvir o que o pessoal tinha a dizer, né? Então, tinha convidar uma pessoa muito importante, né? Da área, eu me lembro, era uma coisa muito pequena, tal. Você ia lá e não tinha que apresentar trabalho, e eu também não teria tempo de apresentar nada, porque eu tinha dedicado todo a terminar minha tese, né? Mas o primeiro simpósio, congresso realmente internacional que eu fui foi quando eu estava em Harvard, realmente. E é curioso porque eu cheguei para o meu supervisor e disse para ele, olha, vai ter esse encontro que já era Conferência Internacional de Propriedades Eletrônicas de Sistemas Bidimensionais. Eu acho que era o 4º congresso que realizava a cada 2 anos. E era um congresso assim, extremamente pequeno, era 80 pessoas, 100%, extremamente restritivo. E eu fiquei muito surpreso, porque eu fui para o meu supervisor e disse, eu quero participar. Aí ele disse, se inscreva, mas não tem, se inscreva aí, que a gente paga tudo. E foi assim, não tinha aquele negócio, o grupo pagava tudo. E foi numa cidadezinha, muito perto de Boston, chamada New London. E foi realizado num colégio de mulheres, o Women's College. E me chamou a atenção porque nesse Women's College tinha um campo de futebol, soccer, não tinha futebol americano, as meninas já jogavam naquela época, né? Me chamou a atenção. E o trabalho que eu ia apresentar, na realidade, foi realizado no Brasil ainda, né? Fazia parte do nosso grupo. E quem apresentou foi meu orientador brasileiro, que foi lá, né? E ele queria que eu apresentasse, ele não, apresenta você, eu estou aqui já, você tem que aparecer. E naquela época era isso mesmo, o congresso você tinha que aparecer. Foi muito interessante porque tinha um trabalho semelhante, teve discussões. Então esse realmente foi o congresso que eu entrei no que eu achei que eram os congressos legais, aquele pouco gente, você almoçava com o cara, discutia fora das sessões, e eu acompanhei esses, ficaram conhecidos como os congressos IP2DS, né? Electronic Properties of Two-Dimensional Systems, que perduraram por aí. Por que esse simpósio era importante? Porque foram nesse simpósio e a gente trabalhava com os transistores MOSFET, as propriedades desses MOSFETs, que eram camadas de inversão de semicondutores. E foi aí que apareceram os poços quânticos, o efeito Hall, que deu origem ao prêmio Nobel, foi discutido em primeira mão antes do cara ganhar o prêmio Nobel. Depois o efeito Hall fracionário, né? Eu apresentei todos os meus trabalhos sobre elétrons na superfície de hélio líquido, né? A superrede semicondutoras, quer dizer, era uma coisa muito quente. E a cada 2 anos tinha esse encontro. E é curioso, veja só, né? Eram poucas pessoas, muito restrito. Então tinha uma foto embaixo de uma árvore. E nós tiramos essa foto embaixo dessa árvore. E aí, quando meu filho, que hoje está em Zurique, na Escola Politécnica, foi para o congresso nesse mesmo lugar, New London. Ele disse, pai, eu vou para New London. Ele disse, não é possível. Ah, no colégio tal? É lá mesmo. Aí ele tirou a foto do mesmo lugar. Então nós tivemos a foto, eu e ele, 30 anos depois, por aí. Ele era pós-doc em Harvard também, estava lá na mesma foto. É curioso, né? É uma foto histórica. Quem que era o seu supervisor em Harvard? Era Bertrand Halperin. É aquele físico da matéria condensada que fez importantes contribuições, sempre batendo na trave. Era uma pessoa muito interessante. E por aí foi, né? Eu participei de muitos congressos da IUPAP, de Física de Semicondutores, eu acho que eu fui todos. Não, todos não. Mas o que eu gostava mais era esse tipo de S, porque era muito pequeno, muito restrito, e a dificuldade de aceitar paper era duro. E o pessoal no Brasil começou a trabalhar fortemente nisso aí. E aí o primeiro Big Conference foi em Estocolmo, já em 87, e aí foi uma festa, né? Porque aí os brasileiros de física de semicondutores traduziam, né? E aí a gente ia para
conferência principal e as suas satélites, né? Tinha 4, 5, você escolhia sempre uma satélite que tinha ligado a grande conferência sem todo. Então, por exemplo, lá fui para Estocolmo e depois para outra cidadezinha, né, que eu esqueci agora, né, a cabeça, mas foi onde o Brasil jogou, se classificou para a final e ganhou da França lá. A partir daí foi muita participação em conferência. Aliás, tudo que eu conheço do mundo foi a partir das conferências. Eu nunca tive dinheiro para fazer uma viagem de turismo. Fazia um pouquinho de turismo, mas após as conferências, quando o dinheiro dava, mas era isso aí. A primeira grande conferência que eu participei também foi em Boston, foi lá de Cambridge, ali nos Estados Unidos. A que eu mais gosto até hoje em dia, que é o MRS. Mas uma dúvida que me ocorreu aqui, como que você inscrevia para um congresso em Estocolmo? Você ligava para a pessoa, falava, eu quero ir no congresso, você mandava carta, fax, como que era? Que a gente vai falar um pouquinho do SNEF daqui a pouquinho, que vai ser tudo online. É o seguinte, tem um fato curioso. Talvez vocês não tenham vivenciado isso, com certeza. Você ia para uma conferência dessa, você preenchia, mandava pelo correio, o formulário de inscrição, né, e mandava o artigo que você queria submeter. Você tinha que fazer a taxa de inscrição antes ou depois. Quando você fosse fazer a taxa de inscrição antes, você tinha que mandar o dinheiro em espécie ou por ordem de pagamento. Aí você ia ao banco, ele cobrava mais a taxa de remessa do que propriamente a taxa de inscrição. Então ninguém era louco de mandar esse dinheiro, porque inclusive quem pagava era a FAPESP. A FAPESP pagava a taxa de inscrição, mas não pagava a remessa. Então, o que a gente fazia? A FAPESPzinha carinhosa dava grana pra gente e aí tinha que pagar os dólares. E para vocês têm achado que os congressos e eventos têm mudado bastante nos últimos anos? E quais são as principais diferenças que vocês encontram nos congressos de antigamente e os que foram se mudando e se formando com o passar do tempo? No formato, eu acho que mudou muito pouco. O que mudou muito? Na quantidade, com a proliferação de congressos, de tudo. Quando você faz congresso de ultra especialidade, ou também aqueles congressos gerais em que você discute temas muito abrangentes. E outra coisa que mudou também muito, o preço. Cara, os preços de taxa de inscrição estão possíveis, né? Mesmo por padrões brasileiros. Então, eu acho que antigamente, por exemplo, na nossa área de física, você tinha grandes conferências financiadas pelo IUPAP, cada 2 anos, e as satélites, 3, 4, para a especialidade das cidades próximas. Por exemplo, quando nós organizamos a do Rio de Janeiro, teve uma em São José dos Campos, teve uma em São Paulo, etc., que eram as conferências satélites sobre tópicos mais restritos, né, que reunia menos gente. Tinha coisas muito boas, porque às vezes você ia para esse evento grande que você só via aquele pessoal, as keynote conference, aquelas plenárias e tal, e depois você apresentar os trabalhos de maneira muito formal, tal, mas depois você ia para umas conferências menores, onde a gente se encontrava mais com as pessoas. Então, a diferença, eu acho. Agora, quando você tem uma conferência presencial, eu acho que não mudou muito, não. Talvez elas tenham ficado mais formais, né? As conferências maiores, porque agora você super trabalho, tudo, né? Tudo online, etc. Mas eu acho que continua aquela velha história, né? Palestras estão mais rápidas, mais curtas também, não estão? Ou é impressão minha? Não, em geral é segunda a sexta mesmo. Não, mais curtas, tipo o tempo, por exemplo, o MRS é 15 minutos, um Big Name é 30 minutos. Não. Era mais longa antigamente ou não? Não. Continuam as comunicações de 15 minutos, na realidade 12 mais 3 de coisa, e tem as de 30 minutos, são as palestras. Cada sessão começa com a palestra grande, de 30 minutos, depois as pequenininhas de 15. E aquelas plenárias que são da meia hora, 45 minutos. Eu acho que não mudou muito, não. Uma coisa que eu vejo de alguns congressos, não são todos, mas tem muitos que parece que virou negócio hoje. O pessoal faz o congresso e cobra o preço absurdo, como o senhor falou. Aliás, estaria numa outra... Eu ia comentar justamente isso depois. Hoje em dia, o pessoal percebeu, hoje em dia não, já se percebeu há muito tempo, que você ganha dinheiro fazendo congresso. Mesmo quando tinha alguns satélites das big conferências,
O cara ganhava dinheiro, várias denúncias, né? Porque o cara que organizava uma escola menor botava a mulher dele para cuidar das finanças e começaram a ganhar dinheiro com as taxas de inscrição. E aí foram crescendo, porque antigamente você tinha dinheiro das grandes agências, financiava os próprios governos. Nós deixamos de fazer uma conferência no Brasil de semicondutores, que seria organizada pelo professor Rogério César Cerqueira Leite, e o Rogério, ele desistiu quando já tinha conseguido vir para o Brasil, porque o governo brasileiro negou o dinheiro no tempo da ditadura. Não vou financiar nada. Veja só a vergonha que nós passamos. Com isso, nós levamos talvez uma década perdendo nos comitês da IUPAP para organizar a próxima conferência. Depois da terceira conferência lá em Viena, foi que nós conseguimos organizar no Brasil, porque era muito disputado. Mas aí tinha que ter ajuda governamental, é muito caro. Professora, eu não está na pauta, mas eu tenho que fazer a pergunta, já que você puxou essa linha. E como que eu sei que um congresso é bom? Tipo, é um bom congresso, tipo o SNEF, é um congresso que tem história, que você sabe que vai ser bem organizado, e de um congresso que vai ser um fiasco, né? Você vai, daqui a pouco, ir para uma cidadezinha perdida no meio da Espanha, e chegando lá, você descobre que, na verdade, era só uma junção de amigos que estavam lá conversando, e você, sem querer, apareceu naquela cidade e falou, nossa, mas cadê o congresso? Como que eu sei que um congresso é bom? Da mesma maneira que você desconfia de uma revista predatória. Eu não sei porque que esses colegas nossos caíram nessa, porque é muito fácil, você vai... Eu acho que os caras queriam ir mesmo. Toda conferência tem um corpo, né? Tem um conselho. É só olhar os nomes. E hoje em dia, com a informação, você olha os nomes e já vê lá o mundo de picareta que está te convidando para ir. É muito fácil, eu não sei como é que a pessoa cai nessa. Porque é muito fácil, você verifica. Qualquer coisa, manda e-mail pro senhor, então. Que eu já caí uma vez. Congressos bons têm história. Eu já fui parar numa cidadezinha perdida no meio da Espanha, e achando que era uma conferência magnífica, etc e tal. Chegando lá, me descubro agora, que... cara, você vai para a cidadezinha da Espanha, não precisa nem de conferência, já é ótimo. Aí eu tenho que concordar, Nelson. Qualquer cidadezinha na Espanha. Do sul da Espanha, então, toda aquela história, né? Toda aquela história dos visigodos, dos árabes, em geral, aquela cultura, né? Eu vou citar algumas cidades que eu já fui, que eu adorei, assim, que são lindas: Caxambu, Poços de Caldas, Fortaleza, Boston, Trieste, que é muito bonita, Granada, Penn State, a Pensilvânia toda, Recife. O local é um atrativo, né, professor? Qual que é a importância de escolher um bom lugar? Infelizmente, as pessoas aqui do SNEF 2021 queriam vir para essa maravilhosa cidade chamada Santo André, que é bonita. Vou fazer uma defesa. Não, a Gisele tá rindo, mas é bonita. Não é bonita. Gente, eu vou mostrar pra vocês a Billing. A represa é bonita. Não... Olha, eu devo concordar. Verdade. É uma cidade bonita, não é? Eu sou de Santo André, é a melhor cidade que existe. Pessoal do SNEF 2021 perdeu essa oportunidade. Mas qual que é a importância da cidade para atrair as pessoas? Sem dúvida que é importante. Eu me lembro que foi até comentado numa conferência que eu fui, que era uma conferência pequena, que o próprio organizador, na abertura, citou o número de importantes participantes, quer dizer que não era o meu caso, mas importantes participantes, que tinham aceitaram participar da conferência. Eu vou humilhar, viu, Pedro? Foi em Paris, ali no Quartier Latam. Lá de Santo André, né? Então foi ali, Paris, tá certo? Os breaks que você gosta tanto, né? Os coffee break, era com aquele pãozinho, brioche, queijo, nossa, com aquele queijo e tal. E aquilo era servido, assim, coffee break, assim, aquele queijinho, assim, aquela geleia, aquele vinho. Se vocês quiserem, vocês comem. Mas eu tomei um porre, coisa que merecia de graça, né? Estava incluído lá. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Mas tinha uma coisa fantástica, que eu fui a 2 conferências lá, e se tiver outra, eu vou também. Infelizmente, não fizeram nenhum de ensino de física lá. Praga.
Praga, pelo amor de Deus, Praga, eu retornei agora para passear com meu filho, porque Praga é uma coisa fantástica, né? Viena, eu entrei no café de Viena daquele, eu ainda senti o cheiro do charuto, do Freud, do Boltzmann, né? Aquela coisa assim, aqueles museus, né? Visitei lá, vi o berço da nossa imperatriz, né? Tudo cultura, né? Aí eu vi uma cidade imperial na China, Xi'an. O mais difícil foi chegar lá. Essa foi a mais louca. Você pergunta alguma história curiosa, eu posso contar. Aquilo foi uma loucura. E Xi'an é uma cidade imperial, ainda tinha todas as muralhas e as ruas todas ainda de barro. Agora os hotéis já eram todos ocidentais. Em termos científicos, algum congresso foi muito importante para ti? Ou em algum congresso você começou alguma colaboração? Ou alguma ideia surgiu em algum congresso que tenha mudado? Eu sempre cito o MRS, que mudou a minha vida. Surgiram muita colaboração. François Peters, que é um cara que veio ao Brasil há muito tempo. Você conhece o François? François Peters? É? Claro. Nossa, eu recebi um e-mail dele anteontem. Sua Pinta desde menininho, trabalhando em coisas muito próximas, sou colaborador dele, foi no encontro de Estocolmo, foi assim, digamos assim, contato à primeira vista ali e tal, né? No encontro de Oxford também, foi um encontro de Oxford que eu tive, que eu fui convidado para o único review book, hoje tem 200, o único review book sobre elétrons da superfície de hélio. Eu tenho um review paper lá, a partir de uma pessoa que fez a parte experimental e disse, Nelson, eu estou organizando, a Iva Andrei me convidou. Então, tudo fruto disso aí, dos congressos, né? É lá nos congressos que você monta a sua network. Porque eu ainda sou do tempo que você pedia reprint com os cartõezinhos desse tamanho. I would like to receive e o pré-print, você escrevia o pré-print, mandava pelo correio e ele mandava o artigo dele, o manuscrito, pelo correio, só nessa época. Então, você chega lá no congresso, era lá que você começava a conversar, mandava carta. Depois é que veio o negócio de internet. A importância disso aí era muito grande. Várias conferência para você ser invite de conferência, você tinha que vir, o pessoal conhecia. Além do seu trabalho, tinha que saber que era você. Então, inclusive com o pós-doc, às vezes eu ficava orgulhoso. Estudante, olharam, your paper, eu li e tal. Isso você não vê por aí, né? É uma coisa mais emocionante. Posso contar uma que é vergonhosa também? Claro. Eu fui apresentar um trabalho que era de um aluno meu. O trabalho era um trabalho correto, foi publicado depois, mas a maneira que nós queríamos, como era um post, a maneira que nós resolvemos apresentar dizia mais do que o paper realmente trazia. A gente, nova lei de conservação de espinhos, o título é isso. E aí eu fui lá, veio um cara da área que sabia muito do negócio, chegou lá, questionou, mas o cara falou nada, só perguntou como é que era. Safadinho o cara, ele não alertou nada. Meia hora depois aparece quem? Tony Leggett, que veio a ganhar o prêmio Nobel depois, Tony Leggett. Como é que chega? Me expliquei. Aí eu me lembro, rapaz, o velhinho, com a mão na cara assim, que foi o orientador do Amir Caldeira, que você conheceu. O cara ganhou o prêmio Nobel e tal, né? Aí ele chegou, não sei o quê. Aí eu explicava, ele falava assim, não, você não conseguiu provar isso. Não sei o quê. Pai, olha, foi a maior vergonha que eu já passei na minha. Porque o cara dedurou lá, tem um sujeito lá que disse que encontrou a lei de conservação, deve ter dito, né? E eu fui lá. Imagina se tá na palestra do Nobel. Pois é. Não, mas isso aí não tinha tanta importância assim, não. É que ele tinha trabalhado sobre isso, conservação de espinho, né? Era a praia dele, aí ele foi lá. Os congressos são muito úteis para a gente discutir os trabalhos e realmente passar por esses advogados aí
que criticam e ajudam a melhorar os trabalhos, né? Muitos trabalhos que eu publiquei, as pessoas vieram falar comigo. Um deles, inclusive, o Novoselov, estava em Cambridge, ele veio falar comigo sobre um trabalho que eu acabei publicando depois. Deu algumas alfinetadas que eu arrumei depois no artigo, né? Claro. E acho que a Gisele tem histórias também de congresso aí. Na verdade, Pedro, eu queria comentar uma história. Não sei se é uma história, mas eu acho que fala um pouco de como foi a minha caminhada nos congressos de ensino. Então, eu queria só relatar rapidinho, porque talvez isso incentive os professores que vão vir para o SNEF, né? Eu tinha não sei se é um referencial, mas eu gostava muito do trabalho de um educador que era um espanhol e brasileiro, né? Trabalhando muito e estudando, fazendo graduação aqui, eu resolvi mandar um trabalho para um congresso que fosse próximo. A coisa do dinheiro, como o Nelson estava falando, era curto, então tinha que ser algo aqui, eu não poderia ir para a Europa. E aí estava acontecendo um evento na Argentina, em Rosário, então eu estava terminando minha graduação. Eu disse, vou juntar aqui o dinheiro, vou mandar, porque eu tinha visto que ia ter um trabalho dele lá. A Gisele, foi aceito o trabalho, foi até Rosário, lindamente, assistiu, e procurando o tal desse espanhol, né, o Eduardo Garcia, e loucamente atrás dele. Bom, o rapaz não foi. E aí eu encontrei uma outra espanhola que era... aí eu perguntei pra ela, olha, eu vim aqui por conta dele, eu precisava muito falar com ele, eu quero fazer uma pesquisa a respeito do que ele trabalha e tal. E ela diz, olha, ele não veio porque tinha tido algum problema, mas eu vou dar um jeito de você entrar em contato com ele. Eu já tinha mandado um e-mail pra ele, já faziam 2 anos. Na época, então, o cara não responde. Eu falei, deve ser muita estrela, etc. Passou-se o tempo, eu mandei um e-mail para ela, falei assim, olha, eu vou tentar fazer a conexão. E daí passaram-se mais, acho que um tempo, eu não me lembro quanto, mas eu lembro que foi 1 ou 2 anos também. E daí apareceu um outro congresso que era em Madrid. Eu disse, aí eu já estava, né, no mestrado, eu falei, então agora eu acho que eu já consigo algum financiamento. Aí Gisele foi, mochilinha, até Madrid. Falou assim, aqui o rapaz deve estar. E o rapaz não estava. Daí Gisele já estava nervosa. Não, mas aí... brincando, claro que eu tô brincando. Ele era de Sevilha, e aí eu disse, bom, já que agora eu vou para Madrid, eu vou conhecer esse professor, né? E aí, de Madrid, aí eu fui a Madrid, fui pro congresso e desci até a Universidade de Sevilha. E aí a história eu caminhei muito, né? E aí chegando lá, eu fiquei 1 semana, porque eu fui só para conversar com ele, porque eu queria contar o que era a minha pesquisa, e eu me lembro que ele brincou, ele diz assim, caramba, você faz isso na física, que ele é biólogo, né? Então eu tô muito encantado. É claro que eu quero trabalhar contigo, mas Gisele, logo trabalhando, aquela coisa que a vida não é fácil, volta pro Brasil, mas aí eu consegui o contato. Fim da história, né? O que aconteceu? Os congressos, eles foram fundamentais na minha vida, né? Então, eles foram me trazendo caminhos para chegar até o pesquisador, que para mim era um dos maiores, assim. E aí eu fiz depois o pós-doutorado com ele, e aí agora a gente meio que tem grupos, e eu sou muito parceira dele, ele é meu parceiro também, e aí o grande final é que talvez o ano que vem a gente vai fazer uma mesa para discutir as questões de complexidade. Então, assim, é uma história longa, mas é uma história que conta as possibilidades da gente enquanto professor, né, do Brasil numa condição de estar trabalhando, de não ser bolsista, assim, de estar na sala de aula, como o Nelson falou, a gente pé no chão, lá na escola, e conseguir esse caminho. Acho que isso pode inspirar pessoas, entendeu? Então, é importante que os professores sonhem, é possível. E os congressos, acho que são caminhos para isso. Desculpa eu entrar aí na sua fala, Nelson, mas eu queria contar um pouco do que é a história de um professor e um pesquisador na área de ensino, né? Com relação a essa busca, né, para o pesquisador, eu tenho uma também muito interessante. Eu fui para o congresso, acho que foi o de Oxford, e existia um trabalho, né, inclusive ele é um artigo da Bell Labs daquela época, né, e um coautor era o Phil Platzman, que era um cara muito importante nessa área. E na conferência de Oxford estava lá o S.A. Jackson. Aí eu olho, tá lá, vou encontrar o Jackson. Aí eu olhei no workbook, estava lá a apresentação dela na sexta-feira. Sexta-feira era o último dia do encontro.
Aí eu digo, não, tem que achar ela antes. Tem que encontrar essa pessoa antes. Aí fiquei procurando. Aí eu olhava, parecia um idiota, né? Eu olhava todo que era o crachá. Jackson. E eu perguntava, você viu Jackson? Ninguém sabia de Jackson, né? Quem é Jackson? E eu procurava. Toda sessão eu ia lá para ver se encontrava algum Jackson. Naquela época não tinha sessão paralela, toda a mesma sessão. Jackson. Aí, no último dia, lá vai. E agora, para apresentar o artigo Polaronic Aspect of Two-Dimensional tal, Shirley Jackson era a única mulher negra do encontro. E eu não achei. Quando ela apresentou o trabalho, no intervalo, eu já corri lá, Shirley, prazer e tal. E eu digo, põe o seu nome. Por que eu falei Shirley? S.A. Jackson, né? Depois eu encontrei ela outras vezes, ela dizia assim, Nelson, eu sou a minoria das minorias, preta, mulher e física. E por conta dessas minorias, ela chegou a ser do board do MIT e foi para a administração Clinton. Gente boa demais. Aí perdi o contato, porque ela abandonou a física, né? Naquela época ela estava na Bell Labs. Eu me lembrei disso aí, nem ia falar, mas aí você falou da procura. Foi uma coisa assim insana. Eu passei 4 dias procurando o Jackson, e era uma mulher. Né? E talvez não era a única, tinha a Eva Andrei também, mas era muito pouco. Os congressos é o lugar que a gente descobre as pessoas por trás dos nomes nos artigos, né? O François mesmo, Peters, eu não sabia que o nome dele era François, citei ele em alguns artigos passados, e daí ele me mandou um e-mail semana passada, e daí que eu descobri que o nome dele era François Peters. Realmente é isso, a gente normalmente só sabe as pessoas pelos sobrenomes, né? A Gisele é o quê? O Watanabe? Watanabe só. Não, Watanabe G. E aí dá um problema, Pedro, porque a Graciela é o Watanabe. É a mesma coisa, o Watanabe G. O Watanabe G. E como vocês se diferenciam uma da outra ou vocês compartilham currículo? Professor, você contou de congressos em vários países, né? Mas esses congressos em outros países são muito diferentes dos brasileiros? Eu já ouvi umas histórias, por exemplo, que tem alguns lugares que o pessoal se exalta mais discutindo as coisas. É verdade isso? Não, eu acho que os congressos são iguais em todo lugar, não tem diferença. Aqui você tem um formato, uma atuação. O que você tem, isso sim, que você vê muito nos congressos internacionais, é o pessoal exercitar o seu ego. E aí, como eles falou ego, então, às vezes, muito das perguntas tem aquele negócio na própria conferência, o apresentador, né, o físico, tudo, quem fala o que quer ou o que não quer, porque aí o cara vai lá e diz, isso aqui. Isso acontecia muito com os russos. Né? Quando deu a abertura, o cara apresentava, nós já fizemos isso há muito tempo, tal. Então, sempre tinha um cara que tinha feito, né, antes. Né? Mas outras perguntas muito capciosas, né? Perguntas irônicas, tem mesmo. O cara vai lá e ri na cara, né? Deve ser o wrong, o cara vai lá e fala, quer dizer, tem isso, né? Tem isso. Mas são as pessoas que a gente já conhece, né? Que usam sempre. Aliás, quando eu fui trabalhar com o Bert Halper, o brasileiro que já o conhecia nos Estados Unidos, disse, rapaz, você é maluco. Você vai trabalhar com o Bert, aquele cara é muito agressivo, você não vai se dar bem. O cara é doce no trato pessoal. Agora, é claro, se o cara disser alguma coisa que ele não concorda, ele ia. E era um dos mais educados. Eu acho que é a mesma coisa, não tem muita diferença, não. O senhor não falou ainda sobre nada virtual, né? O senhor já tem alguma experiência com algum congresso virtual? Acha que há alguma tendência para o futuro? E o que se ganharia, o que se perderia num congresso no ambiente virtual? Eu não sei se é uma tendência. Eu acho que não vai ser. Congresso é uma coisa que é um contato, é discussão de ver as pessoas, de discutir com elas muito mais do que fazer uma pergunta num congresso virtual. Né? Então, eu acho que o pessoal não perdeu isso não ainda. Né? Para mim, o congresso tem que ser presencial. A participação é mais intensa, o cara a cara. Eu acho o contato pessoal muito importante, é muito mais interessante. Né? Como eu disse, é aí que você monta o network, é aí que o cara fala claramente o que ele entende do seu trabalho e você expõe com mais clareza
o Pedro já disse, você consegue mudar, inclusive aprender, né? Às vezes ouvir uma opinião direta, né? Porque às vezes você mandar para ele vai ter preguiça de escrever. Então ele fala ali logo. Depois ele fala uma pergunta, passou o tempo, o chairman diz, olha, essa conversa tá boa, continue a conversa no coffee break. Então é por isso que ele gosta muito do coffee break, porque lá também, além de comer, você conversa, é ali que você tem interação social. Então esse contato eu acho que não vai acabar não. Veja, por exemplo, o caso do Martin Meeting. O Martin Meeting desse ano, todo mundo já tinha ido lá. Quando estavam lá, a American Physical Society disse, não vai ter mais. Dá o piano, os colegas aí estavam lá. Qual cidade foi mesmo, o Martin Meeting? O Martin Meeting, poderia contar só um pouquinho, pessoal, o que é o Martin Meeting? O Martin Meeting é o encontro da física da matéria condensada, que é o maior encontro da American Physical Society. E ele é realizado sempre em março, daí encontros de março. Martin Meeting é realizado todo ano. Quando eu estava lá, é impressionante como os alunos de pós-graduação e os pós-doc são loucos pelo Martin Meeting. Por quê? Porque lá, primeiro, todas as comunicações são orais, tem 15 minutos. Segundo, não tem avaliação de trabalho. Você vai comunicar o que você fala. Inclusive, tem uma sessão que é a sessão dos malucos. Você fala o que você quiser lá, entendeu? Eu acho que isso, para o encontro, para o simpósio, é a coisa mais essencial. Você olha lá, se não tem negacionismo, né? Se não tem absurdo, se não tem coisas antiéticas, aceita o que o cara vai dizer lá. Eu encontrei vários prêmios Nobel, certo? Eu foto dos caras, né? Porque a área favoreceu muito, né? O Klaus von Klitz, por exemplo, veio para um encontro aqui em Prêmio Nobel do Efeito Hall, ele veio para Campinas, com a Escola de Semicondutores. Eu levei ele para um restaurante chinês no Rio, mas ele era boa gente lá. E depois fomos ver o jogo do Guarani. Campinas? Campinas, Guarani de Campinas, lá no Brinco de Ouro, ele, o alemão, mais o Adalberto Faz e tal. O restaurante chinês, você levou ele? Foi, o restaurante chinês lá do centro, mas depois no outro dia nós fomos num jogo, só para ver o jogo do Guarani, o jogo ótimo, Careca. O pessoal era muito bom, eu acho que ele foi campeão esse ano. A gente tinha muita ligação, esses caras vinham para as escolas de semicondutores. O mais recente que eu encontrei, e agora eu me lembrei porque você falou no Novozolov, foi o André Game. O André Game foi um amigão, porque o primeiro convite partiu de mim para ele vir para BH. Ele não tinha prêmio Nobel, mas ele tinha sido supervisor de um ex-aluno de mestrado que eu mandei para trabalhar em Nottingham. O orientador dele terceirizou para o pós-doc, que era o André Game. E eles ficaram muito amigos. Aí, depois ele levou o Humberto Carmona, que está no Ceará agora, para levitar sapo, né? Tem essa história que é muito interessante, levitar sapo, né? Com campo magnético. É muito interessante essa história. E o André Game ficou amigão, né? Aquele russo que foi, né, judeu russo, que sofreu muito lá. E ele é uma figuraça, né? Bom vivão. Você conhece ele, o Novozolov é mais... Conheço o Gaime, uma das maiores alegrias que eu tenho num congresso foi que eu fiz... O Gaime foi fazer a apresentação dele do Prêmio Nobel lá no MRS, né? E ele fez a apresentação e depois ele me chamou que eu ia fazer a próxima apresentação, né? Então é o maior orgulho. É claro que ele não me conhece, nunca... Não, mas o André... Ele falou meu nome. O André em Viena, que ele deu a primeira keynote dele, ele não tinha o prêmio Nobel ainda, ele chamou os brasileiros, eu, a Patrícia, o Paulo Sérgio, para almoçar junto. Ah, tá daí então, por que ele tinha tanta intimidade? Eu fiquei muito orgulhoso, porque ele disse assim, porra, Nelson, a Nature, acho que foi a Science, você me convidou para fazer um review paper sobre esse negócio do grafeno, só tem paper de teórico, cadê o seu? Calma. Quando eu voltei para o Brasil, todas as ideias que eu tinha, os livros já tinham publicado. A competição era muito dura nessa área. Então, esse aí foi o prêmio Nobel mais recente. Mas o resto, tudo estava junto lá, o Storm, etc. Né? Mas personalidade mesmo foi em Vancouver, num hotel muito chique. E aí eu estou no corredor, assim, no intervalo, assim, perto da hora do almoço, já tinha mais nenhuma sessão, eu estou andando assim, pelo corredor, quando eu vejo um cara assim, eu olhei e disse, conheço esse cara. Olhei mais para ele, o cara numa elegância. Ia cruzar comigo, eu conheço esse cara. Quando eu olhei,
era o Felipe, Duque de Edimburgo, o marido da Rainha Elizabeth II. Passou assim do meu lado, não tinha negócio não tinha agente político. Depois eu vi uns caras lá de paletó, então aí ele entrou. Gente, olha, foi o cara mais elegante que eu vi, né? Porque primeiro a rainha nunca trabalhou na vida, né? Só viveu passeando, né? Língua, etc. Então ele passou, o bicho era bonito, já velho ainda, mas é bonito. Isso foi em 80, isso foi em 93. Ele veio numa elegância e ele ia entrar justamente para o banquete oferecido pela comunidade canadense, porque ainda é uma, né, comunidade britânica, e a rainha vai uma vez por ano lá. E a série sobre histórias de congresso terá um novo capítulo na próxima semana com o Simpósio Nacional do Ensino de Física, o SNEF 2021. Não percam, a gente vai retomar a conversa com o professor Nelson Studart e com a Gisele Watanabe sobre a organização e como você pode participar deste que é o maior evento de ensino do Brasil, o SNEF, o Simpósio Nacional do Ensino de Física, organizado pela UFABC e pela Sociedade Brasileira de Física. Eu não te pedi nada hoje, né? Não sei, eu achei não. Por que você não segue o Ciencion lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, ou nos três? A gente já está atingindo quase 1.500 seguidores no Facebook. Ajuda a gente. Divulgue o Ciencion para o maior número de pessoas que você conseguir. A gente sabe que a comunidade de podcasters é muito grande e a gente quer atingir o maior número de pessoas. Qualquer coisa, mande um e-mail para a gente no contato@ciencion.com ou entre no site ciencion.com. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Todos eles você procura por @Ciencion. Muito obrigado a todos e semana que vem, excepcionalmente, tem um novo capítulo do Ciencion na sexta-feira, claro, às 11 horas da manhã. Até mais e tchau! Este podcast foi editado por Fê Gomes.